Estamos aqui com João Alves, o diretor da Força Invicta, na parte da secretaria, o porta-voz do nosso presidente, o Major Copérnico, e estamos conversando sobre muitas coisas que ocorreram aqui na associação nesses meses de setembro, outubro e estamos quase entrando em novembro. Eu queria que você fizesse agora um resumo de como a diretoria executiva viu essa campanha, essa eleição de 2018, para que a gente possa saber que rumos tomaremos a partir de agora. Bom, eu vou falar até um pouquinho mais para trás, não só setembro, né? Porque esse trabalho da Força Invicta começou bem antes. Na realidade, nós começamos a fazer as chamadas assembleias regionalizadas, né? Todo mundo das regiões aí pelo interior sabe que nós passamos em algumas regiões até mais de uma vez, né? Nessas assembleias, foi discutido com relação às ameaças que nós tínhamos ainda no Congresso Nacional, com relação à Previdência e tudo mais, que todo mundo pensa que já está 100% vencida essa etapa, mas não está. Nós estamos, de fato, ainda fora do atual projeto de lei. Mas a gente sabe também que, passada agora as eleições, esse assunto vai ser retomado e existe uma vertente muito grande dentro do Congresso de que quer reincluir os militares, né? Colocar os militares, sim, para dentro do chamado do balaio, né, do blocão de todo mundo. Então, se isso ocorrer, seria um prejuízo grande, né? Então, a gente tem que já começar a construir medidas preventivas para isso. A gente tem que, né, construir nosso exército para se defender dessas coisas que poderão ocorrer. Então, em virtude disso, a gente saiu noticiando isso para nossos associados todos, fizemos essas assembleias e, como estratégia definida por os próprios associados, diga-se de passagem, não foi a gente, os associados, foi que nós iríamos apoiar um candidato, né, a deputado estadual e um candidato a deputado federal que fosse, através de um plebiscito, através de uma votação, né, escolhido pelos próprios associados. E o candidato oficial da Polícia Militar. Isso, a decisão foi essa, que teria que ser um oficial associado. Ou seja, um oficial que for, não é um oficial associado. Candidato oficial sendo oficial da PM, exato. Isso, e que fosse associado nosso, né, porque a gente poder ter realmente o compromisso. Então, feito isso, né, feito todas as assembleias, né, a última que nós fizemos foram aqui na própria capital, né, onde a gente reuniu mais de uma vez, e aí vem até alguns que quiseram fazer crítica porque a gente fez reuniões em restaurantes, fizemos reuniões no clubes oficiais com churrasco de tipo picanhas, esquecendo que o oficial tem que ser bem tratado. Nós somos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, nós temos que ser bem tratados. Você queria que eu fizesse a nossa reunião, onde eu fosse fazer numa quitanda, no muquifozinho e colocar o oficial para se reunir lá? Não tem nem lógica um negócio desse, não. Então algumas pessoas esqueceram, dando um tiro no próprio pé, querendo que a gente maltrate o nosso associado. É uma associação de oficiais para oficiais. Então pronto, então a gente tinha que fazer realmente da forma correta, chamar o cara para um ambiente bom, para um ambiente, né, saudável. E, lógico, a oferta do almoço, isso é lógico. Se eu estou trazendo um cara que está terminando a hora do almoço, eu vou dizer, não, agora vai embora, não vou dar nada. Então a gente fez. E foi uma estratégia, inclusive, também para trazer mais pessoas. Porque nós fizemos vários tipos de assembleias. Já fiz assembleias dia de semana, assembleia dia de final de semana, à noite, de dia, certo? Para a gente poder ter estratégia de trazer. Mas a crítica que foi, essas últimas assembleias que nós fizemos foi que nós tivemos maiores números. Nós conseguimos reunir maior número de pessoas. Que é o mais importante. E, inclusive, com a ajuda das comissões de formatura, né, das COSMARs. As COSMARs a gente reuniu primeiro com cada uma das COSMARs, e contém, né, que tem comissão de tenente também. A gente reuniu com o máximo de COSMARs que contém, pedimos o apoio desses dirigentes, das pessoas que têm influência dentro das suas turmas, para que pudesse reunir e disparar através dessas pessoas os convites. Então nós conseguimos aumentar o fluxo de pessoas, para a gente poder tomar uma decisão mais abalizada, né? A gente não queria ser a decisão ser um pequeno grupo. Tinha que ser o maior grupo que a gente pudesse reunir. Então, feito isso, a gente lançou a nossa enquete, através do aplicativo, que é um canal seguro, como diz o nosso estatuto, tem que ser através de um meio eletrônico seguro. Nós fizemos nossa enquete e na enquete foram 2 vitoriosos, que foi o capitão Tadeu, como para deputado federal, e o capitão Alden, para deputado estadual. Né? Lançada a campanha, começamos a fazer dentro dos nossos grupos, né, todo mundo recebeu os cards, as propagandas que nós fizemos. Não podíamos investir fora porque a legislação eleitoral não permite. Então tem pessoas, porque a Força Invicta não bancou aqui
publicidade. De redes sociais, por exemplo. Não pode, gente. A legislação eleitoral não permite que uma instituição, pessoa jurídica, patrocine campanhas, certo? Tem que ser o próprio candidato. Isso. O máximo que a gente podia fazer era, através de um jantar de adesão de algum candidato, a gente pagar o jantar, a gente ir lá e pagar uma cota de jantar, né? E nós fizemos isso, inclusive cota de jantar de alguns candidatos, que nós tínhamos interesses também estratégicos, porque a gente tem candidatos, a gente tem hoje deputados que, apesar de não ser o nosso eleito aqui, o capitão Alder, né, que foi eleito, ainda não fez esse tipo de estratégia ainda para a gente, porque ele está iniciando os trabalhos dele, né? Nós tivemos até a visita dele aqui na Força Invicta, ele veio, né, agradecer o apoio que foi dado. Tem as fotos no site. Isso, veio sim a reafirmar o compromisso dele de a gente realizar esse trabalho, então pode tranquilizar as pessoas aí, o capitão Alder. A gente entende, o cara acabou de passar por uma campanha desgastante, cansativa, ele tem que descansar um pouquinho, ele tem que relaxar um pouquinho antes de começar a trabalhar. Dormir um pouco, né? Então a gente estava esperando dentro do tempo dele, e aí ele veio aqui conversar com a gente, já reafirmou os compromissos, certo? Mas nós também temos outros deputados e outros, né, que já têm mandato, que alguns inclusive se reelegeram, que a gente já vinha mantendo relações, né, governamentais, chamadas relações parlamentares, para a gente ter o nosso acesso, né? Por exemplo, nós estamos hoje com legislações que foram apresentadas na Assembleia Legislativa por deputados que inclusive são de situação, são ligados ao governo. Você vê que não é porque ele é do PT, ele é de outro governo, que a gente não vai procurar. Ele tem que procurar sim, a gente tem que saber chegar. Então, se um cara desse que ajuda a gente, nós fizemos um curso de assessoria parlamentar, sabe quanto custou isso? Né? Não sabe quanto custa você ter o local, ter almoço dentro desse local, ter tudo lá? Isso tudo. Uma semana, né? Isso foi conseguido por parlamentar. Não custou nada para conseguir dessa parte. Nós pagamos aqui para trazer os instrutores, para hospedar os instrutores aqui que vieram de outros estados, né? Pessoas da FENEM que veio. Os próprios parlamentares entenderam que a Força Invicta é uma associação que deve se politizar, deve se preparar melhor. Por isso que conseguiu esse apoio. E aí a Força Invicta tem entrado em contato com esses parlamentares e tem conseguido alianças importantes para a associação. É isso? Então, se um deputado desse, que nos presta um apoio desse, pede que a gente vá a um jantar dele de adesão lá e pague uma cota de jantar, eu vou chegar dizendo, não vou pagar, não? Não, é estratégia. É estratégia, não posso chegar e dizer, entendeu? Mas então, no caso específico, a eleição de modo geral em 2018, o processo eleitoral de 2018, ele foi benéfico para a Força Invicta? Foi muito benéfico, né? A FENEM, ela tinha colocado como orientação de que a gente buscasse colocar um deputado federal, no mínimo, por cada estado, né? Era a orientação por quê? Porque nós passaríamos de uma bancada de 8 para 27, né? De fato, a gente não conseguiu ter um por cada estado, não conseguiu. Mas nós saímos hoje, né, de 8 para 18 deputados federais, policiais e militares, sem contar os outros que são militares do Exército, né? Nós temos aí um coronel, um general e um cabo. Então, dá um total de 21 hoje deputados federais dentro do Congresso Nacional, que já é um reforço grande, né? Além disso, nós tivemos 2 senadores. Então, não tínhamos antes senadores policiais militares, nós temos 2 lá agora contando. Então, a bancada aumentou sensivelmente. Nos estados todos, nós conseguimos eleger 26 deputados estaduais. Aqui na Bahia, nós temos o capitão Alder, né? Nós temos também o pastor Sargento Isidoro, que muita gente diz, ele não tem um voto na PM, então ele não tem compromisso com a PM. Calma, não é bem assim. Se ele não quisesse ter ligação de um com a PM, o nome dele não era pastor Sargento Isidoro. E se a Força Invicta está fazendo parceria com civis, por que não manter parceria com os nossos militares? Então, a gente sabe que ele tem planejamentos dele estratégicos lá, porque ele tem uma instituição que, diga-se passagem, faz um excelente trabalho, né? A instituição dele que trata de drogados e pessoas necessitadas nessa área, e em razão disso aí é que ele consegue a maioria dos votos dele, através da parte evangélica, né? Que tem lá também a assessoria evangélica dele, mas a gente sabe que ele é uma pessoa que vai nos receber sim, porque a gente já tem acesso a ele. Nós recebemos várias vezes convites aqui para ir lá na instituição dele para conhecer, né? Então, não é uma pessoa que fechou a porta para a Força Invicta e nem vai fechar para a FENEM. O mais importante é, em Brasília, nós temos um órgão lá que é o FENEM, que é quem faz o bate-bola e que convoca a gente toda hora. Não pense vocês não que quando a corneta toca aqui, vai ter uma votação importante lá, talvez quando o Pérez não pode ir, o Igor vai ou eu vou, tem que descer para lá, a gente vai para lá, porque a gente precisa fazer coro dentro da sala, a gente precisa fazer conversa de orelha com cada parlamentar, quando a gente tem que esvaziar
para não dar quórum, a gente tem que pedir aos parlamentares para não dar quórum, para sair de sala. Né? E a gente tendo acesso a um pastor, o site do Isidoro, a gente pode chegar para ele e dizer, Isidoro, a gente precisa que você não dê quórum nessa aqui, dá para você sair. Se não for algo que vai prejudicar as coisas dele aqui, eu tenho certeza que ele vai nos atender. Né? E a gente tem muitas questões lá que são coisas só a nível nacional, que não vai atingir aqui o Estado, mas que atingem uma categoria PM toda. E a gente pedindo a ele, eu acredito que ele vai sim dar o apoio. Qual o saldo dessas eleições? Quantos parlamentares, os militares, nós militares, conseguimos colocar no Planalto? Como eu bem disse, nós temos hoje 21 deputados federais, sendo que desses 21, 18 são policiais militares, né? 3 são militares do Exército. Então é chamada bancada dos militares que estão querendo dar um nome agora como bancada da segurança, né? Que vão chamar lá. Melhor que chamar aqui o nome lá, que a gente não vai nem falar aqui, porque o pessoal inventa e acha. Nós temos os 2 senadores, né? E aí reconhecemos aí o trabalho, inclusive, da Polícia de São Paulo também, que botou 4 deputados estaduais, né? Então, São Paulo realmente fez um trabalho magnífico. A gente sabe que a gente está no início, né? Graças a Deus a gente acordou e a gente entende que nós precisamos ter o chamado voto institucional. A gente sair do voto pessoal, deixar de olhar para o próprio umbigo, como eu falo aí com alguns colegas até, mas vamos parar de querer escolher um candidato porque ele vai me ajudar com promoção, vai me ajudar para eu ser comandante numa área, né? E pensar no seguinte, que se ele ajudar todo mundo, ajudar a corporação inteira, está me ajudando também, certo? Que você faça até seus pedidos pessoais, né? Se você realmente quer manter esse tipo de ação, mas que não deixe de fazer também o pensamento coletivo. E o primeiro passo é o voto institucional, é a gente escolher quem vai ser os candidatos e votar nele, ponto. A gente sabe que não tivemos coesão total, a gente sabe que nem todo mundo da Força Invicta votou nos candidatos que a gente direcionou, mas já é um bom passo, porque eu ouvi de muita gente dizendo, olha, não ia votar nele não, mas porque a Força está mandando, eu vou votar, certo? Então a gente ouviu de muita gente essa confissão. Teve colega que disse, pô João, eu só votei em fulano de tanto vir propaganda que a Força Invicta passou. Ótimo, então a gente está surtindo efeito. Agora, o próximo passo é a gente preparar o candidato. A gente dizer assim, olha, vamos escolher quem vai ser o candidato, vai ser fulano de tal. A gente vai pegar fulano de tal, vai mandar ele para fazer curso de assessoria parlamentar, fazer isso, preparar ele todo. Depois que ele estiver todo preparado, aí a gente anunciar. O próximo candidato da Força Invicta para deputado federal vai ser fulano de tal. Nós já preparamos ele, escolhemos. Certo? Agora, isso só pode ocorrer quando a gente tiver o voto institucional já funcionando com coesão, sim, com 100%. Não adianta eu querer dar um passo seguinte se eu não conseguir dar o primeiro passo. O primeiro passo, né? A gente tem que firmar, a gente tem que chegar e dizer, olha, a partir de agora, todo mundo vota no candidato escolhido, né? Para que a gente possa dizer, agora vamos formar o candidato, vamos escolher quem vai ser o próximo candidato a deputado federal, a candidato estadual. Infelizmente, o capitão Tadeu não foi eleito, né? Não sei se houve, por causa dessa divisão dos votos que foi dada o Coronel Castro também teve uma boa votação, talvez se tivesse migrado os votos, ou tivesse juntado os dois, né, e tivesse eleito. Mas esse é questão de a gente não pode afirmar, né? Tem gente que não votaria em Tadeu mesmo e não votou, né? Então é aquela velha situação do cara entender, eu não vou votar em Tadeu, não, eu vou votar no candidato da Força Invicta. Eu teria que entender isso aí. E, infelizmente não houve essa coesão total. Mas isso é um passo a passo, né? A gente pode dizer então que a gente já deu um primeiro passo, que é começar a tirar o estigma, porque muitos militares, muitos oficiais, eles acham que nós não devemos desenvolver com política. E aí é interessante dizer que uma coisa é você estar envolvido com política durante o seu serviço policial militar. A outra coisa é você estar envolvido com política enquanto associação dos oficiais da Polícia Militar. Partindo desse princípio, que a associação está se politizando, seguindo orientações inclusive da FENEM, que é um órgão federal dos oficiais militares. A gente pode esperar, já que você disse que vamos preparar outros candidatos, que daqui a 2 anos nós vamos ter diversos candidatos nos governos municipais e nas câmaras de vereadores das cidades, dos 400 municípios que nós temos na Bahia. A Força Invicta vai investir nisso, para que daí a gente possa tirar pessoas melhor preparadas para os cargos de deputado estadual, deputado federal e até do Senado? Sim, com certeza. A ideia é que não pare por aqui, né? A gente tem que manter isso como exercício. Esse foi o primeiro exercício que nós fizemos, né? Se a gente vir se exercitando com as campanhas de vereador, de prefeito e tudo mais, a gente sabe que, mas eu não vou ter um candidato policial militar a prefeito de Salvador. Não sei se os idosos resolverem sair de lá
Como inclusive já foi candidato da eleição passada. E quiser vir a conversar com a gente, né? É aquela situação. Hoje a gente tem uma resistência ainda muito grande, o pessoal diz, oficial tem que votar em oficial, praça tem que votar em praça. Não esqueça isso. Por exemplo, lá no deputado federal, lá em cima no Congresso, não existe o sargento e o capitão. Não existe, o deputado. Existe o deputado lá. E a categoria é policial militar inteira, gente. Então, bote a mão, dê graças a Deus de a gente ter lá, praças lá, deputados federais, porque esses 8 deputados federais que estiveram lá nesse momento, lá, durante todo esse processo inicial da votação aí da Previdência, foi o que segurou o nosso balaio lá. Se a gente não tivesse esse pessoal lá, meu amigo, a gente estaria perdido, totalmente perdido. Então, não é porque o cara é praça, é porque é oficial. A gente tem que entender isso. A gente tem que analisar a qualidade do candidato. Se o cara é um candidato que tem, né, coesão com o que ele está falando, né, não prega aqui coisas que vão de encontro aos nossos princípios. A gente tem que tomar cuidado com isso também. É pegar um cara que foi implantado aqui dentro com princípios desvirtuados para criar, né, sindicatos, associações. Não, a gente não quer isso. A gente quer manter nossas bases. Nós somos militares. Outro começa a sair, velho. Né? Eu estou aqui dentro porque aqui é uma instituição de militares. Né? Se o cara não quer ser militar, você está no lugar errado, velho. Você está aqui obrigado, não, você veio que voluntário. Então, né? Então é aquela velha situação. Se o cara prega aqui coisas que vai de encontro aos nossos princípios, nós não podemos apoiar, porque é questão de princípio. Em tempos de se conversar sobre minorias, eu até posso dizer que os militares fazem parte de das minorias. Né? São as mulheres, são os negros e os militares também, nós somos minoria, então nós temos que cuidar da nossa classe, da nossa categoria, do nosso grupo. João, então você acha que o caminho é esse? O caminho é a politização, é a organização, é a metodologia científica aplicada a essa estratégia para que a gente possa mais à frente, daqui a 4, 8, 12, 16 anos, estar numa situação melhor? Bastante melhor. E isso já foi sentido já só nesse primeiro exercício. Esse chamado que a FENEM deu, que acordou todas as suas associações, nós temos aí hoje 21, né, 18 policiais militares. Né? É quase um por estado realmente, dos 27. Né? Então nós temos uma bancada que foi bastante melhorada. Mas temos capacidade de eleger muito mais. Temos sim. Existiu também situações, por exemplo, teve candidatos aí que se elegeram com votos de policiais militares que são contra os princípios da polícia militar. Não preciso dizer o nome, que todo mundo sabe quem é. Mas ele recebeu votos por causa da coligação, porque a pessoa simplesmente não quis votar diretamente no candidato que a gente indicou, mas votou na coligação 17. Quando o cara chegou lá e botou da coligação lá, porque quer apoiar Bolsonaro, e nós apoiamos sim, certo? Porque mas o que é que acontece? A gente pode falar que a gente apoia os nossos candidatos. Mas o que é que acontece? Quando ele chega lá e bota apoio da coligação e não diz o candidato, ele está dando voto para a coligação. Como tem um candidato que está lá na frente pela coligação, ele herda esses votos e se elege. É interessante, o cara se elege com voto de policial militar, mas vai lá para o Congresso para fazer campanha contra os policiais militares, porque ele fez aqui na campanha contra... Aí cabe a vigia de entendeu? Quem elegeu para poder desmascarar então, mais à frente. Isso é para a gente entender o quanto a gente precisa entender o processo eleitoral, a gente precisa entender. Então, o que é ruim não é ser político, o que é ruim é a politicagem. Vamos entender que a gente tem que ficar afastado da politicagem, né? Mas da política, não. A gente tem que entender que nós somos um ser incluído na sociedade, nós temos que ser políticos. Sim. Quantos oficiais participaram do curso que foi feito na ALBA de assessor parlamentar? Bom, esse processo do curso de assessoria parlamentar eu não estava envolvido direto. Né? Foi o capitão Igor Rocha. O capitão Igor Rocha que estava à frente, mas foi um curso, se não me engano, foi para 30 oficiais. Nós tivemos vagas dadas aqui para a nossa polícia, e aí nós ofertamos vagas. Nós tivemos vagas ofertadas para associados, certo? E tivemos vagas também ofertadas para outras instituições, ou seja, as associações de outros estados também vieram aqui, por conta própria. A gente não pagou para trazer o cara, os cursos que nós trouxemos aqui foi o pessoal, os professores do curso, os instrutores do curso que nós bancamos. Agora a parte toda de logística aqui foi a ALBA que conseguiu para a gente através do deputado. Ou seja, hoje a Força Invicta tem condições de fornecer aos eleitos os assessores para que possa ajudar no seu mandato. Sim, sim. Então fica a dica aí para o próprio capitão Alden e para o sargento Isidório, que eles podem cooptar essas pessoas que já têm um curso. E a Força Invicta pretende fazer outros cursos para formar outros oficiais? Sim, inclusive esse planejamento nosso de cursos aqui não é só nosso. A FENEM também faz esse curso fora. No Brasil todo? Faz. A FENEM faz, e aí o que acontece? A gente pretende sim
cada curso que a FENEM abre, a gente pretende colocar, um aluno para que ele colocar possa pessoas. Né? Bem como alertar até o próprio comando das corporações aqui, o comando da PM, o comando do bombeiro, e quando esse curso acontecer, ele pode conseguir, a gente pode conseguir vagas para eles. E é mais do que necessário para a instituição. Lembre-se que um dos processos políticos que existe dentro das Assembleias e do Congresso é a chamada recebimento de verba parlamentar, né? As emendas parlamentares. Então, isso é dinheiro. E aí a gente precisa de dinheiro para fazer. Imagine se a gente conseguir aqui uma emenda parlamentar agora para montar cursos, para montar bases da Polícia Militar que precisa de... Então, o dinheiro de emenda parlamentar ele pode vir para várias finalidades, para construção, para fornecimento de materiais, para atividade de curso, para tudo. O assessor formado, ele pode inclusive assessorar o Comando Geral do Bombeiro, da PM, do Bombeiro. Isso já ocorre em muitas PMs. A Polícia Militar de Minas Gerais, de São Paulo, né, que já está há anos na nossa frente em relação a essa parte aí, tem recebido muita verba de assessoria parlamentar. Por quê? Porque ele mantém uma estrutura fixa lá dentro do Congresso. Eles têm lá, o assessor parlamentar deles tá lá, faz parte do quadro organizacional dele, do QO dele, assessor parlamentar. Então o cara recebe salário, tem função para estar em Brasília fazendo o quê? O trabalho de assessoria parlamentar, buscando captação de recursos. Então é uma coisa que a PM daqui precisa acordar com relação a isso. A gente sabe que nós temos algumas pessoas fazendo essa atividade, mas não de forma profissional e exclusiva para isso. Né? Deixar de ser encargo. Aí você vai diretor disso, mas vai fazer o encargo de... Não, você tem que ser o assessor parlamentar. Ser conhecido como assessor parlamentar, porque isso é importante. Quando você é conhecido lá, que você bate numa porta, você entra muito mais fácil. Quando você não é conhecido, você vai ser recebido primeiro pela ajudante do secretário, para ver o que é que você quer. Um atrás do outro, e aí vai. E você fica horas e horas lá sentado. Então, o ato de você manter um trabalho de assessoria parlamentar fixo, o cara fica conhecido lá e aí ele tem abertura de portas com mais facilidades, com certeza. Beleza. João, com essa conversa aqui, a gente vai encerrar a nossa atividade de hoje, essa gravação de hoje, que ela já foi dividida em diversos blocos e capítulos. Eu queria se despedir do pessoal para que eles possam nos encontrar no próximo vídeo. Fique à vontade, as câmeras são suas. Bom, agradeço aí. Eu peço que o pessoal tenha realmente paciência em assistir o vídeo, que realmente entenda todo esse processo que aconteceu. É muito importante que vocês realmente recepcionem com calma todo esse contexto que aconteceu aí, porque foi um trabalho desgastante e tudo que a gente quer é que pelo menos o cara reconheça, chegue para a gente e diga assim, pô, a gente reconhece o esforço que vocês fizeram. Eu tenho certeza que a associação, a diretoria executiva, o conselho deliberativo vão continuar trabalhando e em outros vídeos nós estaremos trazendo muito mais informação para todo mundo. Agora vamos descansar, vamos trocar de roupa, que nós também somos filhos de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.